tarde, dá um oizinho aí para mim. Olá, Ana Cláudia, boa tarde. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Cláudia, eu sou diretora de comunicação da BRH São Paulo, Regional Vale do Paraíba. Em nome da associação, nós agradecemos a participação de todos vocês neste webinar, com o tema Design Thinking, uma abordagem prática para a solução de problemas complexos através de um olhar mais humano. Agradeço também a disponibilidade da Sueli da Rocha, que traz um pouco do seu conhecimento para compartilhar conosco na duração de uma hora e pouquinho do nosso webinar. Esse encontro virtual, ele faz parte de uma série elaborada pela BRH São Paulo e as suas regionais, para trazer informação e melhores práticas em época de Covid-19. Vou apresentar então para vocês a Sueli da Rocha. Ela é uma consultora, é facilitadora de programas com foco em gestão, desenvolvimento de pessoas e inovação. Ela desenvolve e facilita programas para grandes organizações de diversos setores, tais como Caixa, Embraer, Exxon, Hyundai, Klabin, Monsanto, Salesforce, entre outras. A Sueli é consultora, classe global na Franklin Covey e facilitadora dos conteúdos da Caminhos Vida Integral. Ela é professora de cursos de MBA da Franklin Covey Business School e do IPOG. A Sueli foi executiva da Unilever, da Nielsen, atuando nas áreas de informações para marketing e customer satisfaction. É bacharel em estatística pela USP, pós-graduada em desenvolvimento do potencial humano pela Uniceub, certificação com coaching evolutivo com Richard Berry, MBTI pela Philip e Positive Experience Game e Design Think. Antes de passar a palavra para a Sueli, eu peço que os participantes coloquem, né, as perguntas, dê oi de vocês aí no chat, até para a gente ir testando que está funcionando bem, né? E nós vamos, então, acompanhando as perguntas e no momento certo, mas no final, nós responderemos para vocês, tá bem? Então, vou testar o áudio aqui com a Sueli e passar a palavra para que ela inicie a apresentação dela, ok? Eu testando áudio? Todo mundo me ouvindo? Todo Opa. mundo? Já tem bastante boa tarde aqui. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aí com vocês do Vale do Paraíba. Muito legal, muito obrigada. E é um prazer também falar sobre esse assunto, sobre Design Thinking. Eu espero trazer para vocês alguns insights, principalmente nesse momento de pandemia. E eu acho que a gente pode, porque o Design Thinking é uma metodologia que ele nos ajuda a resolver problemas tanto pessoais, como sociais, como empresariais. E resolver de uma forma bastante criativa. Essa é a ideia. De maneira geral, quando a gente fala de criatividade, as pessoas pensam assim, mas é muito simples criatividade. Porque é só você ver o que a pessoa quer e atender essa necessidade. Pronto, não é? Mas não é. Mas não é assim. Sabe por quê? Porque o ser humano é um ser muito engenhoso. O ser humano, ele se adapta a situações difíceis. Às vezes até mesmo sem ele perceber. Então é difícil a gente saber qual é a necessidade dele, porque ele se adaptou. Você quer ver uma coisa como isso é verdade? Quantos de vocês já penduraram alguma peça de roupa na maçaneta de porta? Fala. Isso é fácil? Tem alguém? Só levanta a mãozinha. Tem alguém que já fez isso? Não é? Quantos de vocês saíram para passear de bicicleta? A Ana Cláudia estava falando que já caminhou, foi até Santa Branca de bicicleta. Quantos de vocês, ao andar de bicicleta, quando vão deixar a sua bicicleta para tomar um sorvete, vão deixar ali no parque, você amarra com uma corrente? Gente, será que corrente é alguma coisa fácil para amarrar a bicicleta?
Então, a gente se adapta. Quantos de vocês já viram no escritório algumas tomadas sobrecarregadas? A gente vai se adaptando. Então, considerando essas adaptações, a gente fala assim, puxa, olha, é difícil a gente saber qual é a necessidade mesmo do indivíduo, né? E tem uma fala do Henry Ford, que eu acho que é muito legal, que ele diz o seguinte, olha, se a gente fosse perguntar, ele falava assim, se eu fosse perguntar para uma pessoa o que ele queria, ele ia falar que queria um cavalo mais rápido, ele nunca ia falar que queria um carro, não é? Então, essa eu acho que é a ideia da gente. E a gente fala o seguinte com Design Thinking, é um foco, eu falo que deixa eu pôr aqui, eu chamo Design Thinking, essa abordagem prática para a solução de problemas complexos, não é? Através de um olhar mais humano. E o diferencial está aqui, nesse olhar mais humano. E eu quero apresentar para vocês quem é o pai do Design Thinking. O pai do Design Thinking, onde é que está o pai do Design Thinking? Ah, está aqui o pai do Design Thinking. O pai do Design Thinking é ele, o David Keeley. David Keeley é uma pessoa especial, porque pensa numa pessoa que no ensino médio, a matéria predileta dele era artes. Pensa numa pessoa que tinha uma banda de rock. Pensa numa pessoa que gosta de dar presentes personalizados. Então, uma das histórias mais interessantes dele é que ele deu um telefone para uma namorada, ele desenvolveu um telefone que ligava só para ele. É criativo ou não é criativo esse cara? Não é? Então, o David Keeley, ele fundou a Ideal. A Ideal, ele é bastante conhecido, ele fica lá no Vale do Silício, em Palo Alto, e é uma empresa de inovação, e uma empresa de consultoria e inovação. Essa é uma empresa consultada em todas as áreas. Pensa em diversas áreas sociais, para produtos, para serviços. A Embraer, aí do Vale do Silício, ela já consultou a Ideal quando estava desenhando o interior do avião Phenom. Então, é assim, eles inovam, são capazes de inovar tudo. E depois de 15 anos de trabalhando com inovação, desenhando produtos que foram líderes no mercado, atendendo a grandes organizações, ele fundou a Stanford DC School para poder ensinar Design Thinking. E o legal disso, que quando ele começou a ensinar Design Thinking, ele falou de 3 fatores importantes para a gente falar de inovação. O primeiro fator é um fator técnico, claro, é o que torna a coisa factível. O segundo fator é o fator do negócio, é o que tem que viabilizar. Não dá para fazer uma coisa que é no estado da arte e depois isso não tem ninguém que pague. Então, esses fatores, a gente aprende nas escolas isso daí. Mas o terceiro fator é o fator humano. Esse daí foi aonde ele colocou mais luz. E no fator humano, ele falou assim, olha, você precisa de um profundo conhecimento das necessidades humanas. Você precisa conhecer as motivações, as crenças. E quando a gente faz isso, aí sim, a gente pode ter as melhores oportunidades para a inovação. Então, essa era a ideia dele com Design Thinking. E o que ele trouxe com Design Thinking? Ele fala basicamente o seguinte, Design Thinking tem como missão pegar a observação do ser humano e gerar insights. E a partir dos insights, gerar produtos e serviços que melhorem a vida das pessoas. Olha que coisa legal. Então, é isso que ele está trazendo para a gente. E aí, você fala assim, quais são os valores? Como toda metodologia tem valores. E os valores são 3.
empatia, colaboração e experimentação. E empatia, quando eu falo assim, né, com foco no ser humano, né, com um olhar mais humano, claro que empatia tem uma cor diferente. O objetivo da empatia aqui é reconhecer aqueles comportamentos que as pessoas criam, não é? Para elas poderem enfrentar esse mundo confuso. As pessoas têm estratégias para enfrentar. Pensa, a gente fala tanto de mundo VUCA, não é? As pessoas têm estratégias cada uma tem uma estratégia diferente para enfrentar esse mundo. Então, a empatia é esse olhar. E a gente fala o seguinte, que essa empatia é mais do que observar. Essa empatia é a gente chegar junto, é a gente se colocar no lugar da pessoa mesmo, é vivenciar aquilo, não é? E não ver a pessoa só como um mero item de observação. Então, esse daqui é um valor. Um outro valor é a colaboração. E a colaboração é um negócio legal, porque é o seguinte, se fosse para eu fazer sozinho, eu até posso fazer essa metodologia sozinho, mas eu preciso de muitas ideias. Por quê? Porque o David Keeler, ele partia do seguinte, olha, para você ter uma boa ideia, você precisa partir de muitas, não é? E essa foi uma frase de Linus Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel. Então, o cara entendia, né? Você precisa de muita ideia para ter uma ideia boa. Então, você precisa de muita gente trabalhando. Então, e colaborativamente. E a outra é a experimentação. E a experimentação é muito legal, porque a experimentação, ela parte do princípio que os fracassos ocorrem, não é? Então, a gente experimentando, a gente faz com que os fracassos aconteçam mais rápido, num custo baixo e num tempo curto, a ponto de eu aprender com esses fracassos e logo já trazer a melhor ideia. Um exemplo legal de alguém que incorporou o fracasso no seu processo criativo é Thomas Edison. Thomas Edison, ele, antes de inventar a lâmpada, ele teve muitas, coisa de 1000 tentativas frustradas. Mas ele aprendia com cada uma dessas tentativas. Então, aí está a coisa da experimentação. Então, esses 3 pontos aqui, empatia, colaboração e experimentação, são aqui os valores do Design Thinking. E, fala a verdade, você já pensou se a gente pudesse colocar com se os nossos líderes tivessem esses valores, como é que isso ia ser? Não é? Trabalhando. Oi. Sueli, fazendo um gancho aqui, até eu fiz um post hoje nas redes sociais, pela experiência que eu tenho do seu trabalho, nós podemos dizer que esses valores do design thinking, levando para a nossa vida no dia a dia, principalmente no universo do RH e todos os seres humanos envolvidos, né? Mas como assim também como umas competências do momento, que seria um diferencial para todos nós nesse momento de crise que a gente está vivendo? Imagina. Eu acho que a gente pode usar isso. Um líder, ele, durante todo o tempo, devia fazer isso. Por exemplo, experimentação, se eu for falar só do experimentação, hoje, quando a gente está falando dessa metodologia ágil, ela está trabalhando com essa experimentação. Para o quê? Para ir fazendo entregas mais rápidas, aprendendo entregas mais rápidas antes de complementar o todo. Certo. A colaboração, isso numa equipe, é que faz com que os nossos resultados sejam os melhores, né? E a empatia, nesse momento, é absolutamente necessária. Está aí RH que está tendo um trabalho enorme, não é? Para fazer todo esse entendimento do contexto e do que está acontecendo aí com as empresas. Né? Certo. Isso eu te respondi. Respondi? Sim, respondeu. Então, a gente pode considerar empatia e colaboração como experimentação.
as competências assim de alta performance do momento para enfrentar agora essa nova negociação dentro das empresas. Ana Cláudia, eu tenho alguns design thinkers com quem eu já trabalhei, com que a gente fez equipes, montamos alguns projetos, e ao final do projeto, uma das pessoas, ela me falou o seguinte: Sueli, eu vou incorporar esses valores no meu dia a dia, porque eles vão alavancar os resultados. Então, olha que gozado, isso passou a ser uma cultura. Depois que as pessoas começam a trabalhar com design thinking, esses valores passam a ser arraigados, porque elas veem a importância disso daí. Tá. Legal, né? Ótimo, ótimo, excelente. Bom, eu tenho 3 valores. Esses daqui, deixa isso daqui como pano de fundo. Isso tem a ver com a cultura do design thinking. Agora, eu tenho aqui os pilares. Como é que a gente trabalha com design thinking? Isso. A gente trabalha, eu quero tratar aqui de 3 pilares. O primeiro pilar, quando eu falei lá de colaboração, né? O primeiro pilar é de equipes multidisciplinares. Eu devia falar aqui de equipes interdisciplinares, não é? Porque normalmente quando a gente fala de equipes multidisciplinares, cada um quer defender a sua área de conforto, não é? E aquela negociação é um trabalho para desenvolver aquela negociação. Mas aqui, equipe disciplinar, o que acontece é o seguinte: todos se sentem donos da ideia. Essa daqui é a ideia. Então, quando eu falo de equipes multidisciplinares, uma das coisas que a gente vai trabalhar com essas equipes é que eles sejam intuitivos. Para algumas áreas é um pouco difícil, quando a gente está trabalhando com engenheiros que trabalham muito com dados quantitativos, são muito objetivos, e a gente vai falar assim: agora libera a sua intuição, vamos afinar a sua intuição. Mas a gente vê que essa é uma habilidade que todos nós temos e que a gente pode desenvolver isso daí. E à medida, no nosso projeto, à medida que avança, isso vai ficando, isso vem mais à tona, as pessoas vão sentindo essa intuição, vão desenvolvendo essa intuição. Uma outra coisa que a gente precisa nessas equipes é que elas reconheçam padrões. Isso é uma coisa muito nova para a gente, porque, de maneira geral, a gente analisa os dados, não é? Mas é difícil a gente reconhecer padrões juntando vários dados. E é isso que nós vamos juntar informações de várias fontes e procurar ver o padrão. É isso que ele vai começar a perceber. E depois tem uma outra coisa muito legal, que é o seguinte: a gente está esperando mesmo que seja algo funcional o que a gente venha criar. Mas o Daniel Pink escreveu um livro que chama Revolução do Lado Direito do Cérebro. E nesse livro, ele trata que quando as nossas necessidades básicas estão satisfeitas, e se a gente for pensar, a grande maioria do nosso público-alvo tem as necessidades básicas satisfeitas, quando as nossas necessidades básicas estão satisfeitas, o que a gente tende a buscar experiências significativas, emocionalmente satisfatórias. Então, o que é que essa equipe precisa? Essa equipe precisa buscar ter ideias que tenham significado emocional também. Então, olha que coisa legal. Intuição, reconhecer padrão e significado emocional. Esse daqui é o que nós vamos trabalhar com essa equipe. Não é? A gente, na hora de montar a equipe, a gente coloca isso, faz alguns exercícios e, de maneira geral, as pessoas todas se dispõem a trabalhar essas habilidades.
Uma outra coisa são ambientes adaptáveis. Sueli, deixa eu voltar uma coisinha ali então. Então, naquele slide anterior aqui, para nós iniciarmos, né, esse projeto, eu entendo que a relação de confiança é fundamental. Falou. Porque, né, senão eu vou ter medo de dar minha ideia, né? Eu vou ser taxada com algum padrão, e aí eu vou, né, não vou ter esse desenvolvimento, essa desenvoltura das minhas ações aqui, e o meu emocional vai ficar abalado. A relação de confiança tem que acontecer dos dois lados. O legal disso, Ana Cláudia, é que normalmente eu começo com equipes maiores, porque eu sei que isso vai reduzir, sabe? A gente tem uma série de hipóteses e a gente sabe que isso vai reduzir, não é? Então, as pessoas mesmo vão se sentindo meio desconfortáveis, a gente vai vendo que vai ajustando o clima, não é? Então, ponto super para montar isso daí. Você vê que a gente vai montar isso daí quando a gente estiver montando esse projeto, montando essa equipe disciplinar com o patrocinador do projeto, a gente vai conversando muito sobre as pessoas e sobre essa ligação entre as pessoas. Né? Tá. Bom, equipe multidisciplinar e uma outra coisa, ambiente adaptável. E quando a gente fala, esse daqui é um pré-requisito, e eu queria acrescentar isso que você falou. O ambiente, ele não pode ser adaptável só fisicamente, ele também tem que ser socialmente. As pessoas, elas têm que sentir que elas podem fazer experimentos, elas podem assumir riscos, que elas vão explorar suas aptidões. Não quer dizer que ela não vem aqui com rótulos, que ela é um sabe-tudo, que ela já tem ideia. Não. Então, tem que ter, esse ambiente tem que ser um ambiente favorável para as pessoas ousarem, para as pessoas irem além. Aquilo que a gente falaria, assim, sabe, absurdos, aqui não existe absurdo. Aqui não pode existir absurdo. Então, a gente tem que criar esse ambiente de confiança que você falou, para que isso é um pré-requisito, porque senão não tem ideia. Não tem ou senão a gente vai ficar naquele arroz e feijão, sabe? Naquela mesmice. A gente precisa de ideias ousadas para a gente poder criar um novo paradigma. Porque senão a gente vai continuar, não é? Apenas incrementando as coisas que já existem. E para criar ideias ousadas, esse é um ambiente. Então, nós temos a preocupação nessa seleção de criar esse ambiente social, e a gente também tem uma preocupação de criar um espaço onde, durante todo o projeto, toda a nossa produção vai ficar lá dentro desse espaço. É a nossa sala de trabalho. Não é? Então, tudo que a gente produzir fica lá. E ela tem que ser muito flexível, para a gente poder usar as paredes, para a gente ter painéis, para a gente poder fazer criações sobre mesas, assim, o mais flexível possível. E essa flexibilidade, a gente diz o seguinte, que espaços padronizados, eles geram ideias padronizadas. Sim. Então, aqui não pode ter um padrão. Eu já tive salas que a gente começou, a sala, ela era uma sala aparentemente padrão, porque ela tinha uma mesa de reunião. Mas à medida que a gente foi trabalhando, aquela mesa foi se descaracterizando, as paredes foram mudando, não é? E você olha, você fala assim, nossa, isso daqui... E a sala é muito legal porque tudo que é produzido fica lá. Tudo que é produzido está colado nas paredes. E é muito gostoso quando o patrocinador do projeto, ele vai visitar a sala e ele começa a ler algumas coisas que foram produzidas, ele fica muito animado, ele fala assim, nossa, mas a gente já podia usar essas ideias. A gente fala assim, não, essas ideias vão ficar aí, mas ideias melhores estão por vir, não é? Então, a gente... E é legal que tudo esteja ali,
Porque quando a gente tem a visibilidade simultânea de todo o material, fica mais fácil a gente identificar padrões, fica mais fácil a gente sintetizar, não é? Então, isso é muito mais rápido do que se a gente guardasse todo aquele material em arquivos, registrasse em PowerPoint, anotasse em cadernos, não tem nada disso. Tá. Tudo na sala. É uma delícia. Quando a gente entra naquela sala, a gente fica imbuído daquele espírito criativo das pessoas. Sim. Me diga uma coisa, o patrocinador, quem pode ser? Quem é essa figura? Olha, o patrocinador, primeiro, é alguém que valide um briefing. Tem um briefing, ele acredite nesse briefing e ele valida aquilo lá. Tá. Não é? Normalmente, a gente precisa de alguém que não faça parte dessa equipe, não é? Não precisa ser nenhuma liderança direta dessa equipe, mas é alguém que valide esse briefing, que sustente a necessidade deste projeto. Ótimo. Respondi? Sim. E o que a gente vê, em alguns casos, o patrocinador é o diretor de marketing. Mas eu já tive casos que o patrocinador era o diretor de RH. E teve casos que o patrocinador era o próprio CEO. Tá? Então, isso é legal, porque a equipe responde legal. E quando esses patrocinadores entram nessa sala, eles ficam estupefatos com o que eles veem. Eles já querem parar o projeto, porque todo projeto, esse projeto, ele tem um prazo. Ele é bem definido, ele tem um prazo. Você fala, olha, esse projeto tem 12 semanas, esse projeto tem 8 semanas, você põe o prazo. E, às vezes, com 6 semanas, ele entra e fala assim, gente, mas nós já temos tudo que a gente precisa aqui. Não é? Ele de tão entusiasmado que fica vendo tudo aquilo que é gerado. Então, a gente tem que ter, eu trouxe aqui alguns exemplos do que seriam os ambientes adaptados. Mas, ambiente, não é? Sim. Agora, eu quero falar da abordagem. A abordagem tem um negócio que é muito legal, que você vai ver em toda a metodologia. Aqui o pensamento divergente e o pensamento convergente. Todo tempo você vai ver isso daí. O que é o pensamento divergente? O pensamento divergente é onde você cria ideias. Não é? Esse pensamento, ele multiplica opções para você fazer escolha. O pensamento divergente é esse, onde você cria. O convergente, ao contrário, é onde eu reduzo as escolhas. No divergente, eu amplio, gero ideias. No convergente, eu reduzo. Certo. Mas eu queria deixar claro que essa redução não é democracia. Falando o seguinte, olha, quantos votam nessa ideia? Quantos votam nessa ideia? Ah, então essa daqui ganhou. Não, não é assim. Todo esse trabalho divergente e convergente, ele anda num ritmo próximo com o que a gente chama de análise e síntese. Eu analiso muitos dados e aí eu sintetizo. O que acontece? Nesse daqui a gente amplia, aí a gente identifica padrões e aí a gente complementa as ideias para sair com menos. Porque de cada etapa eu faço isso daí. E olha, você olha aqui, divergente e convergente, deixa eu te mostrar a abordagem. É essa daqui. Ó, divergente e convergente para entender. Divergente para criar, convergente para entregar. É basicamente isso daqui. É bem simplista. Eu gosto dessa apresentação da metodologia porque ela mostra esse amplia, reduz, amplia, reduz. É isso que a gente faz. Quando você vê
o trabalho do David Killen, você vê isso daqui. Você vê esse desenho bonito. E eu gosto desse desenho porque você vê que em algumas etapas você volta para a etapa anterior. Está tudo ali na sala. Aí você teve alguma ideia, aí você fala assim, puxa, mas vamos voltar ali naquele padrão, isso daqui a gente pode realimentar ali e a gente pode retomar etapas anteriores para evoluir, não é? Às vezes a gente chega num caminho que a gente fala, cara, mas isso daqui não atende os critérios necessários. Abandona isso, vamos voltar. Então, você vê que isso aqui parece uma loucura. Você sabe que quando chega alguém de fora e vê esse método de vai e volta, eu fico pensando que é igual você visitar os bastidores de uma ópera. Quando você vê uma ópera onde tem os personagens todos prontos, mas quando você vai lá no bastidor e você vê o ator principal fumando, a outra falando no celular, você acha que aquilo é um caos. Você não acredita que aquilo vai dar certo. Então, é a mesma coisa. Quando a gente começa a explicar a metodologia, quando a pessoa vai acompanhar e fala, bom, agora nós vamos voltar para a ideia, para a parte de criação. A pessoa fala, nossa, gente, isso aqui é uma loucura. Ele é assim, ele é dinâmico, ele trabalha, ele tem esse movimento, não é? Ele amplia, reduz, analisa e sintetiza. É isso que a gente vai fazer. Eu quero mostrar para vocês um modelo que eu gosto muito. Esse modelo é da Jane Liqueda. Ela escreveu esse livro aqui, né, que é A Magia do Design Thinking. Essa Jane, o que eu posso falar? Peraí. Essa Jane, ela é professora da Universidade da Virgínia, fez doutorado na Universidade de Boston, tem MBA na Escola de Negócios de Harvard, ela atua na área de estratégia corporativa com uma consultoria em Boston. Então, é uma pessoa assim que ela está nesse mundo dos negócios há bastante tempo. E ela escreveu esse livro que é de uma simplicidade que eu recomendo a vocês. A Magia do Design Thinking. Claro, eu não vou deixar de recomendar o livro do David Killen, que é A Confiança Criativa. Os dois foram editados pela HSM. Certo. O que tem esse modelo dela? Veja de novo que tem o divergente e convergente em todas as fases. E começa aqui, ele começa todo esse modelo, antes do o quê, ele vai trazer um briefing. Começa com um briefing. E eu queria voltar ali, né, Ana Cláudia, para falar do briefing. Claro. O briefing, quando eu trato dele, eu fico lembrando assim, o briefing ele não pode ser um briefing muito amplo que deixe as pessoas perdidas. Mas ele também não pode ser um briefing com tantas restrições, porque se ele tiver muitas restrições, você acaba desenhando um incremento de um produto que já existe. Porque foram dados tantos parâmetros, você fala, bom, eu já sei o que é isso, tem que ser desse jeito. Então, tem um briefing que eu acho muito legal, que é um briefing que está em todos os livros de Design Thinking, que é da Procter & Gamble. Procter & Gamble, ele tem os melhores casos aqui, liberados em livros, né? Existem muitos casos bons, mas nem todos a gente pode falar, né? Mas esse aqui, eles queriam uma inovação na limpeza de banheiro. Certo. Olha que legal. Inovação na limpeza de banheiro. E foi um negócio tão legal que, à medida que eles foram evoluindo,
Quando chegou num determinado ponto, eles voltaram para o briefing, falaram assim, opa, a gente tem que colocar uma restrição. Não pode ter produto elétrico. Eles vão colocando, à medida que vai evoluindo, eles vão... Mas olha que coisa ousada. Pensa num briefing desse. Inovação na limpeza de banheiro. Bom, depois eu vou falar qual é o produto, está aqui até hoje. Não é? Então, começa assim. É bem simplesinho. E esse primeiro, ó, você vê que o modelinho dela, ele traz o diverge e converge. O que acontece nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, o que a gente faz? A gente explora a realidade vigente. Lembra que eu tenho uma equipe multidimensional? Sim. O que acontece é o seguinte, eu vou ver o que cada um sabe do assunto. Cada um tem um olhar, né? Cada um tem um olhar. Ótimo, então eu já vejo, e a gente já pode levantar algumas informações. Tá. Mas o mais legal aqui é o seguinte, é que a gente vai ter agora o olhar do cliente. Né? Nós vamos mapear a jornada do cliente. E aqui acontece uma coisa muito legal, que é o seguinte, se você a gente tem que ir para um caminho diferente do que a pesquisa de mercado tradicional. A pesquisa de mercado tradicional, quando vai querer saber o que o cliente precisa, faz focus groups para poder saber dessas coisas. E procura clientes muito parecidos com aquele público que você está querendo. O que acontece do ponto de vista do design thinking? Se você traz o cliente médio, você não vai ver nada de diferente. Então, aqui a gente começa a trazer os extremos. Traz aqueles que estão fora da curva. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma empresa de utensílios domésticos, uma empresa suíça, e ela queria fazer uma inovação nos utensílios. Eles foram mapear, aí eles contrataram a Ideal, e eles foram mapear que tipo de clientes eles foram observar. Eles pegaram uma criança de 7, 8 anos e colocaram a criança na cozinha. E aí a criança, ela não se... Lembra que eu falei que os clientes têm a engenhosidade de se adaptar às dificuldades? Sim. A criança não se adapta. Com a criança, eles viam qual era a dificuldade dela pegar no utensílio. Que coisa legal. E no outro extremo, eles pegaram um chefe de cozinha. E o que faz um chefe de cozinha? O chefe de cozinha tem uma super habilidade para usar isso e não sujar a cozinha, porque ele precisa dela, né? Então, ele usa de uma forma artística aquilo lá. E foi tendo esses olhares que não se adaptam a essas situações difíceis, ele foi entendendo o contexto, entendendo quais são as necessidades mesmo. Olha que coisa legal, não é? Então, aqui é o que a gente vai acompanhar o cliente. Às vezes você só coloca aquela situação e observa. Outras vezes, a gente precisa ir na casa do cliente. Dependendo do produto, serviço que eu estou querendo criar, fico ali junto com eles, alguns dias. Tem uma história que eu acho muito legal, que era o seguinte, eles eram um briefing para repensar um pronto-socorro. Por que repensar um pronto-socorro? Porque repensar o pronto-socorro, pensa em alguém entrando no pronto-socorro. Você entra no pronto-socorro, deita numa maca, e primeiro você entra, você não deve estar bem. Alguém vai pegar todos os seus dados e te perguntando todos os dados e você naquela dor. E quando vê que a situação é crítica, te coloca numa maca e alguém empurra aquela maca e começa a passar por aquelas portas que se abrem e você vai vendo aquelas placas no teto e abrem outras.
e aquela tua ansiedade vai aumentando. Então, o que eles fizeram nesse mapeamento da jornada? Eles tinham que sentir isso, mapear. Então, um dos design thinkers pôs uma câmera aqui debaixo da roupa e simulou uma parada cardíaca e entrou no pronto-socorro e gravou aquilo. E o que ele levou para a sala? Ele levou aquele filme. E aí todo mundo sentiu o que era estar, não é, entrando num pronto-socorro. E o legal é o seguinte, quando eles fizeram isso daí, tinham duas linhas. Tinha a linha da qualidade, da qualidade dos equipamentos, da excelência dos profissionais, mas a linha que eles mais trabalharam foi como é que essa pessoa se sente quando entram lá, qual é a necessidade dele. Então, olha, quando eles projetaram criaram essa nova solução de pronto-socorro, estava tudo isso aqui foi visto. Sim. É legal, não é, essa jornada? E bem próximo da realidade também, né? Pois é, e isso é que tem que ficar. E aí, o que acontece nessa parte? Os designers, eles vão ver os clientes, fotografar os clientes, filmar os clientes, conversar com os clientes, observar os clientes. E aí, eles desenham aquela jornada. E é legal porque as pessoas não têm muita habilidade. A gente acaba descobrindo alguns artistas, mas a grande maioria não tem habilidade para desenhar. Mas eles trazem, eles fazem a jornada, desde, por exemplo, o caso do pronto-socorro, desde a hora que ele entrou até a hora que ele foi atendido. Qual foi a jornada deste paciente? Então, testando o meu entendimento, essa parte da exploração é muito importante para chegar, né? É isso aí. Aqui nascem as ideias. Aqui nascem as ideias. E aí, cada um deles desenha a sua jornada. Então, isso ele está ampliando. Agora, lembra que eu falei que a gente converge? Para convergir, eles começam a olhar de todas aquelas jornadas, de todos aqueles desenhos colocados na parede, quais são, onde tem um padrão. Eles começam a procurar padrão, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga levar uma ideia para ser desenvolvida. Então, aqui eles já trazem um padrão, uma jornada padrão. Já entenderam? Essa daqui é o quê? Essa daqui é o que você falou, Ana Cláudia. Esse daqui é onde nascem as ideias. E design thinking sem ideias não tem, né? Então, aqui tem que ser muito bom. Aqui a gente gasta tempo. Aqui a gente investe. Aqui a gente... E é lindo isso daqui. Essa parte é linda, quando cada um começa a apresentar a sua ideia. É muito bonito. Aí vem o estágio seguinte. Depois que você encontrou os padrões, agora nós vamos ter insights. Agora a gente começa a buscar possibilidades. E isso daqui é legal, porque agora vem uma fase que é muito, tem um linguajar muito próprio do design thinking, que é ideação. Aqui a gente começa a gerar ideias. E aqui a ferramenta mais comum é o brainstorm, é o IC. E tem que ser uma abordagem disciplinada. Por quê? Porque eles vão gerando essas ideias, eu gero muitas ideias. E depois, em algum momento, eu tenho que convergir. Como é que a gente faz isso? Olha só, o bom post-it. Post-it é a cara do design thinking, né? Então, todo mundo anota a sua ideia no post-it, vai anota a ideia. As ideias têm que caber no post-it. Quando você vai colocar um conceito da ideia, quem sabe a gente precisa de um flipchart. Mas a ideia tem que caber no post-it. E as pessoas geram ideias, as paredes ficam todas cheias de ideias. Aí isso aqui eu ampliei. Agora nós vamos reduzir.
Para reduzir, a gente começa a juntar, a encontrar padrões, a juntar ideias que estejam na mesma área. E aqui começa um negócio muito bonito, que a gente começa a formar conceitos. Aqui a gente começa a formar os conceitos. E assim a gente vai reduzindo, não é? Então, a primeira parte, os dados criam insights. Nessa etapa, os insights criam ideias. Ótimo. Legal? Sim. Então, é o segundo passo. Você vê aqui, não é? Agora vem o terceiro passo. Esse terceiro passo é o legal. Eu já consegui aí os conceitos. Agora, nós vamos encontrar soluções. A partir dessas ideias, a gente faz testes, a gente faz prototipagens, a gente começa a ver algumas soluções, a construir as soluções. Eu saio das ideias e começo a construir soluções, não é? E é importante, uma coisa importante é o seguinte, agora a gente não começa a falar muito de ideia, não. A gente começa a dar forma para as ideias. E é bonito porque nessa hora a gente começa a criar ou fazer desenhos muito simples. Ninguém precisa ser um desenhista, mas ele tem que fazer desenhos simples. Para quê? Para materializar, para as pessoas verem a ideia deles. E aqui é muito legal porque a gente usa de tudo, não é? E tem numa dessas materializações, tem um exemplo que eu acho assim, um exemplo muito ousado. Uma rede de farmácias tinha o conceito de criar, criar um ambiente confiável, profissionais que fossem confiáveis para apoiar tanto em casos, os clientes na parte de saúde e na parte de bem-estar. Então, esse era o conceito. Quando chegou nessa fase de criar ideias, prototipar, eles tinham que mostrar aquilo lá. E foram muito ousados. Eles fizeram estruturaram a loja, como seria a loja, com balcões, tudo de isopor. E mostraram como é que o atendente ia ficar ali. Porque aqui, quanto mais claro for a ideia, fica mais fácil você vender essa ideia, as pessoas verem e evoluírem a partir dessa ideia. Não é? Então, essa parte é uma parte assim que a gente tangibiliza, a gente desenha a ideia. Então, essa é a etapa. Não é? E aí vem a parte bárbara. A parte bárbara é o seguinte, agora entra o cliente. Eu já desenhei a ideia? Eu desenhei. Deixa eu voltar aqui. Nessa parte, o que acontece é que cada um mostra a sua ideia. Nós vamos ter que convergir, né? A gente acaba pegando uma ideia daqui, pegando outra ideia dali, fala assim, pensando bem, essa daqui não é tão boa. E, gente, dá uma dor no coração quando você cria uma ideia que você já estava apaixonado por ela, e as pessoas falaram assim, olha, vamos deixar de lado, porque se a gente juntar isso com isso vai ficar melhor. Você fala, e vai mesmo? Então, abandonar coisas aqui, você tem que estar emocionalmente equilibrado para abandonar isso. E aí a gente reduz e traz poucos protótipos. E agora nós vamos, a hora de cair na real, que eu falo, a gente vai levar isso para o cliente. Vamos ver se isso daqui, como é que o cliente acha que eu posso melhorar. Ele experimenta, e aí a gente começa a ouvir o cliente. Aqui é um negócio muito legal. Sim. Aqui, sabe, eu acho que aqui, aquela fronteira entre a empresa que cria e aquele... Eu vejo o seguinte, no século XX, nós tínhamos organizações que criavam produtos e serviços e o consumidor, ele comprava aquilo lá passivamente, era aquilo que tinha. Nós estamos falando de um futuro onde o consumidor, ele vai criar
aquilo que ele quer. A gente está falando dessas impressoras aí, 4D, ele cria o que ele quer. Aqui é o intermediário. Aqui é onde nós estamos criando com ele. Nós estamos vivendo uma fase intermediária entre esse passado e esse futuro. Onde o cliente, ele vai falar, ele vai usar, ele também vai arredondar isso daqui. Não é? E ele vai gerar ideias, porque agora é diferente. Ele está vendo um paradigma novo e ele vai falando, oh, isso aqui pode ficar melhor, olha isso daqui, e ele vai nos ajudando a construir. De novo, a gente reduz. Ele falou, olha, isso aqui é interessante, mas eu não usaria. E aí a gente vê, mas por que você não usaria? E a gente volta de novo e a gente vai construindo isso daqui. E daí, quando a gente reduziu, convergiu novamente, aí sim a gente pode selecionar alguns para fazer um desenvolvimento e um teste. Eu tenho um exemplo aqui muito legal. Ele é um exemplo de 2002. Não é? Aquele briefing de reinventar a limpeza no banheiro. Você tem uma ideia? Ó, a gente, naquele briefing, houve lá acompanhar a jornada do cliente, que gerou uma quantidade enorme de informações. Naquele em si, no gerar ideias, 350 conceitos. Nossa! Desses conceitos, a gente foi encontrando padrões, foi gerando produtos, 60 protótipos. Desses protótipos, trabalhando com os clientes, 3 ideias levadas para desenvolvimento. E um deles, o produto, em 12 semanas, eles criaram um produto. Claro que entre criar e lançar no mercado, demorou 12 meses. Mas esse produto, de 2003 até hoje, é líder no mercado mundial. Então, olha que coisa, é um novo conceito. É um volume bastante grande, né? Então, olha como é que a gente pode trabalhar com isso. Né? Pode falar, Ana Cláudia, tem alguma... Esse aqui é o processo. Tá. O que você achou? Tá, tem umas perguntinhas aqui, mas eu vou fazer mais no final, né? Eu tenho uma colocação aqui, Sueli, que é um desafio isso, né? De 350 conceitos, 60 protótipos e 3 ideias levadas a desenvolvimento, né? Então, óbvio que você está conduzindo todo o processo, né? E a gente tem um entendimento, por exemplo, de só 60 protótipos, por que outras ideias não foram aceitas, não foram levadas à frente? Porque é fácil a gente falar a ideia que deu certo. Né? Você mesmo falou que a gente cria amor pela nossa ideia. Quando eu dou uma ideia, eu acho que a minha é a melhor. Eu vou surpreender o grupo. Né? Aí vem o outro. Né? Mas a gente tem um padrão de referência. Por que uma ideia não é boa? Olha, todas essas daqui, elas têm que passar pelo critério do briefing. Tem um briefing lá na frente. E com tudo aquilo que a gente foi aprendendo. E, no final, com a palavra do cliente, porque tudo isso daqui é com o olhar do cliente. Né? Aquela frase inicial, nós estamos criando, mas quem valida isso daqui é o cliente. É ele. Ótimo. Né? Agora, Ana Cláudia, pode imaginar a quantidade de ideias, insights que quem andou naquela sala passou a ter? Não é? Sim. É uma enxurrada de ideias, né? Isso aí. Tem uma frase do Einstein que diz que uma mente que visita outros planos, nunca mais ela volta ao normal. Sim. Não é? E quando você experimenta uma coisa dessa, nunca mais você vai pensar pequeno. Sim. Quando você vê, eu tenho certeza de que as pessoas que entraram numa dessas salas desenhadas, trabalhadas por design thinkers, nunca mais elas pensam numa única opção. Nunca. Elas sempre vão falar, mas o quê? O que mais nós temos? Onde mais nós podemos aprender? E o EC, né? EC que você escreveu ali. EC.
Tá. É isso. Tá. Isso muda a vida das pessoas. Tá. Então, quando a gente fala essa mentalidade, essa devia ser uma mentalidade dentro das organizações, porque nós temos uma tendência natural a reproduzir aquilo que a gente já sabe. Tá. Pensa numa indústria, você busca qualidade na execução e você vai fazendo tudo igualzinho, perfeito, 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 perfeito. Então, é reproduzir aquilo que traz a excelência. Tá. Quando nós estamos falando em design thinking, nós estamos falando, gente, vamos pensar diferente. Agora, inovação não é mais um luxo. Já foi a época que inovar era um luxo. Inovar hoje é uma necessidade. Não dá mais para a gente viver de coisas lá do passado. Nós estamos vivendo uma época aqui, nesses 2 meses, nós estamos vendo, não é? Como as pessoas estão se inovando. Como as pessoas estão se inovando. Quem sair dessa pandemia e achar que vai fazer tudo igualzinho como fazia lá em dezembro, cara, é uma pena. É uma pena, não vai ter vida longa. Não é? Inovação hoje já é a parte do processo, já, né? Da cultura organizacional. Né? É isso. Então, a gente precisa ter uma metodologia que garanta isso daqui. Não é um mindset esse daí. Sim. Sueli, a gente está a 3 minutos das 18 horas. Eu tenho umas perguntas aqui. Tem mais alguma coisa para você colocar? Posso ir colocando as perguntas? O que eu queria reforçar é isso, que ela é uma abordagem prática. Vocês viram que ela é muito simples. Diverge, converge, diverge, converge. Olha o cliente, gera insights, gera ideias, testa as ideias. Ele é muito simples. Mas é tudo através desse olhar humano. Quanto mais a gente se aproximar do cliente, do seu contexto, das suas motivações, das suas crenças, mais ricas serão essas ideias, muito mais criativas elas serão. E ele não vai nos dizer o quê. Mas lá no final, ele fala, isso é que é legal, né? É um desafio, né? Tá. Eu não sei, a Fabiana perguntou aqui, ela já está de saída, mas vamos ver se dá tempo de você responder para ela. Se é parecido com o processo Kaizen. Olha, o processo Kaizen é uma melhoria contínua. Certo. Esse daqui, você reparou que a gente não está buscando continuidade. A gente não tem compromisso com a continuidade. O Kaizen vai trazer a excelência incremental. Esse daqui eu não busco continuidade. Tá. O Pedro, ele perguntou a proporção do tempo de cada etapa. Tem outras perguntas também, mas vamos uma de cada vez. A proporção de cada etapa. Isso é muito legal, sabe por quê? Quando a gente começa um projeto, eu dilato mais a primeira e a segunda etapa. A etapa que a gente vai montar a jornada do cliente e depois convergir, e aí a de geração de ideias. Essa eu dilato mais. Agora, quando você está fazendo a prototipagem, essas acaba sendo menor, envolvendo também o cliente, acaba sendo menor. Agora, tem a ver com a complexidade do seu briefing. Hoje eu sei que seria bom se nós fizéssemos, porque as equipes com quem eu tenho trabalhado, elas não são equipes como da Ideal, que são profissionais disso. A gente trabalha com equipes da organização. Nós não podemos tirar um profissional durante uma semana inteira, não é? Então, o que a gente consegue é trabalhar um dia, pega um dia o profissional, um dia por semana a gente pega o profissional e ele tem a semana para ir fazendo aquelas atividades para já mostrar na próxima reunião. Então, vai muito da disponibilidade da equipe, né? Ele até perguntou o tamanho mínimo e máximo de um time de design thinking. Então, acho que tem muito a ver com isso que você já falou aí.
Isso aí, é isso aí. Tá, Ó, é muito bom a gente ter uma equipe, chegar no meio do processo com uma equipe com 10 pessoas. É muito bom. tá, Para chegar no meio do processo com 10 pessoas, eu costumo convocar 15, certo. Tá, porque elas vão desistindo aí no processo. A gente vai se sim. encontrando, a gente vai vendo quem tem essas habilidades e vai ficando melhor. E até a própria necessidade da empresa, do trabalho, de repente a pessoa precisa fazer uma viagem, né? E já não vai estar tão disponível assim, né? Isso é E, Ana que... Cláudia, faltou numa etapa, não adianta, não dá para rodar mais, porque Ah, ele não consegue, ah, é tá. difícil. Tá. Então, se Faltou ele numa não passa. etapa, então, a gente Tá, já fala qual é o período, ele já vê a agenda dele, ele já se tá. disponibiliza. Informação importante, né? A Fabiana mandou agradecer a explicação do processo Kaizen, ela ficou ótimo. O Pedro, ele tem mais algumas perguntas, assim, até como avaliar se ele está fazendo um design thinking bom, né? Quantos processos ele tem que fazer para se considerar um design thinking de nível bom. Aí eu acho que é uma questão da formação, né, do profissional. E eu vou falar, viu, Pedro? O legal mesmo, um bom indicador, é a aceitação do produto final. Esse é um bom indicador. Você vai vendo como você vai ficando bom. O primeiro, a gente sai um pouco frustrado, sabe? Todo mundo sai um pouco frustrado porque você fala, putz, podia ser melhor. Mas Uhum. daí, a gente faz o seguinte, o que eu tenho aprendido. A gente não pode, a gente tem que negociar com o patrocinador um Uhum. tempo um pouquinho maior, sabe? Eu tenho que ter uma elasticidade. Não é? Então, se ele me dá 12 semanas, eu ponho aqui o meu objetivo com 10, porque depois a gente pode melhorar ainda um pouco mais aquela entrega, aquele produto final. Eu vou lá no cliente, eu ouço coisas diferentes, eu volto lá no início, a gente busca alguma ideia que a gente pode ter perdido no processo, melhora aquele protótipo final, ele fica mais rico. Tá. A N. Caldo pergunta como é a formação para se tornar design thinking. A formação. Uhum. Olha, vou falar uma coisa para você. O David Killing, ele não tinha nenhuma formação, o irmão dele era engenheiro. Primeiro, você tem que gostar de gente, ter um bom método e ser um facilitador de processo. Quem está à frente não precisa entender do negócio, mas ele tem que entender o processo e facilitar o processo. Então, você tem que ser um facilitador, não é? Para conduzir, porque isso é uma metodologia, tem que ter uma disciplina, né? Embora eu tenha falado que a gente entra lá atrás, parece uma loucura, né? Mas Uhum. tem essa metodologia e tem disciplina. Você precisa ser um facilitador desse processo. Tá, ótimo. Agora, qual a formação? Você pode ser engenheiro, você pode ser psicólogo, você pode ser... Sem padrão. Não tem padrão. Não tem padrão. Não é? A gente fala de multidisciplinar, eu vou falar aqui de padrão. A Miriam fez uma pergunta, Miriam, mas eu não entendi bem. Se você quiser digitar aqui novamente, né, eu agradeço. Bom, aí, respeitando o nosso tempo de evento, né? Eu coloquei já aqui no chat as redes sociais da Sueli, o Instagram, Facebook, LinkedIn. Fique à vontade também de perguntar direto ali para ela, mais dúvidas, né? E bater esse papo com ela. Nós temos aqui o nosso protocolo ainda para o término, tá? Do nosso evento, mas respeitando aqui o nosso encerramento. O Francisco, o Francisco, eu conheço o Francisco. Ele tá Aí, Sueli, tem vários parabéns, agradecimentos, Obrigada. excelentes, tá? Então, tá realmente todo mundo assim, Gente, aparecendo. esse assunto é uma delícia, né? Eu adoro falar desse assunto. Não sei se vocês É. repararam. Eu, Você gosta, né? Sueli, então assim, mais um minutinho para você dar uma palavra final, porque aí eu preciso fazer o encerramento. Enquanto você dá a palavra final, pessoal, eu vou digitar novamente aqui as redes sociais da Sueli.
Bom, o que eu queria reforçar só é que isso aqui é uma metodologia para a gente enfrentar dificuldades, resolver problemas, pessoais, sociais, empresariais e de uma forma criativa. Uma forma criativa é até mesmo, o que a gente está buscando é mudar o paradigma. É isso que é legal, não é? Não é uma melhoria contínua, não é fazer mais do mesmo. A gente está querendo melhorar a vida das pessoas, não deixar que as pessoas usem aquelas estratégias para minimizar situações difíceis que às vezes nem elas sabem, né? Sim, ótimo. Muito obrigada, adorei essa tarde. Que ótimo, Sueli. Eu que agradeço, né? Você é uma profissional, uma pessoa maravilhosa. A gente tem aí, né, uma certeza muito grande de que tudo que a gente faz é com a intenção de fazer bem feito, né? Então, nós agradecemos muito o seu aceite, o convite da BRH, né? Agradecemos imensamente as pessoas que estiveram com a gente o tempo todo, as que entraram, saíram e assim, né? Puderam participar conosco. Nós temos um agradecimento também especial aos nossos patrocinadores de gestão, né? Consiga Mais, Laureate, LHH, McDonald's, MetLife, ProPay e Santander. Nós estamos gravando esse webinar, tá? Então, todo o conteúdo do vídeo ele estará disponível no canal do YouTube da BRH São Paulo. Então, vão lá, cliquem, curte o link, se inscrevam, né? Que é uma forma também de vocês acompanharem não só o nosso, como todos, viu, gente? Tá tudo lá, tá bom? Deixo para vocês um convite também especial que hoje ainda a gente tem o webinar como o RH pode utilizar as MPs e outras estratégias em benefício das pessoas e organizações, tá? E para quem não conhece a BRH São Paulo, quem não conhece as outras regionais, quem não conhece a nossa regional Vale do Paraíba, gente, entre em contato conosco, entra no site, né? Para que vocês possam também fazer parte, né, da nossa associação. Não é exclusivo do setor de recursos humanos, né? A gente trabalha vários segmentos, então todo mundo pode fazer parte, tá bom? Meu muito obrigada pela presença de vocês. Sueli, um grande beijo, saudades de vocês. Gente, e até a próxima. Bom restinho de dia e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.